Muito bem. Com esta videoaula, nós vamos encerrar a divisão do sistema nervoso, porque já falamos da divisão do sistema nervoso central. A última videoaula foi a divisão da estrutura mais caudal do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. E agora nos resta falar das estruturas que formam o sistema nervoso periférico. São 3 estruturas do sistema nervoso periférico, só que a predominante são os nervos, que são essas estruturas longas que saem na direção dos órgãos, que são controlados por estruturas localizadas lá no sistema nervoso central, né? E que aqui todas elas foram amputadas bem na sua origem. Mas observem que o maior número de nervos emerge da medula espinhal. E esses nervos, que, portanto, saem entre uma vértebra e outra, são chamados de nervos espinhais. Os nervos espinhais, eles seguem na direção de todas as estruturas localizadas do pescoço para baixo. Por quê? Na região da face, nós temos um outro grupo de nervos que formam o que a gente chama de nervos cranianos. Não há sentido esses nervos descerem pela medula e voltarem como nervos espinhais aqui para a face. Então, são estruturas, são partes, né, de neurônios que são responsáveis pelo controle de órgãos que estão localizados na face. Todos os nervos que vêm aqui para a face, nervos motores, nervos sensitivos, como da visão, do olfato, do paladar, todos eles formam um outro grupo de nervos que são chamados de nervos cranianos. Os nervos espinhais totalizam 31 pares, sendo que 8 pares fazem parte da região cervical. E os nervos cervicais são responsáveis pela inervação, olha aqui, olha, da região superior do tronco, dos músculos, né, que estão aqui na região do pescoço, mas também dos membros superiores. Os 12 nervos espinhais torácicos são responsáveis pela inervação de todas as estruturas localizadas aqui na região do tórax e na parte medial dos membros superiores. E os lombares, os 5 sacrais e o coxígeo, todo o restante é responsável pela inervação das estruturas, o quê? Localizadas no membro inferior e na pelve. Vejam que os nervos sacrais e coxígeo são nervos responsáveis pelas estruturas só da parte posterior e os lombares pela parte anterior. Então, nervos espinhais, apesar de receberem o mesmo nome das vértebras, não correspondem exatamente ao mesmo número. Então, em termos de nervos, na região cervical, eu tenho de C1 a C8, mas de vértebras eu tenho de C1 a C7. Na torácica, nervos e vértebras de T1 a T12, lombar, nervos e vértebras de L1 a L5, nervos e vértebras na região sacral de S1 a S5,
Só que na região coxígea, um par só, então é CO1 de nervo, sendo que vértebras são de 3 a 5. Os nervos espinhais, eles possuem uma formação muito própria, diferente dos nervos cranianos. Todo nervo espinhal, ele é formado por duas raízes, uma que sai da parte anterior da medula e outro que sai na parte posterior. As duas raízes se juntam e formam os nervos espinhais. Então, olha, aqui eu tenho a medula espinhal e aqui eu tenho ela coberta pela membrana que protege a medula, que é tema de próxima aula. Mas vejam que a substância cinzenta na medula, somente uma parte dela vai até a borda da medula. A outra interrompe antes, tá vendo? Essa parte que interrompe antes, que é mais larga, é a parte anterior da medula. Então, essa raiz formada aqui, ó, na parte da frente da medula, é uma raiz motora, que se junta com uma raiz que sai lá da parte posterior, que é a raiz sensitiva. E somente a região sensitiva tem essa área dilatada, que nós vamos ver que são gânglios. Aqui são os gânglios sensitivos. A raiz sensitiva, depois do gânglio, junta-se com a raiz motora para formar os nervos espinhais. São 31 pares de nervos espinhais. Esses nervos, eles saem têm emergência própria na medula, mas precisam sair do limite ósseo das vértebras, que formam a coluna vertebral, para chegarem até as estruturas que são responsáveis pela função. Então, aqui nós temos os nervos torácicos. E aqui, veja essa imagem aqui, como é que ela tá bonita. Olha, esse nervinho aqui, ele é formado por uma raiz que não tem gânglio. Essa é a raiz motora. Essa aqui de trás, ó, ela tem uma área dilatada, é a raiz sensitiva. Então, quando as duas raízes se juntam, formam um nervo espinhal que se juntou a outro nervo espinhal para ir na direção do órgão do músculo que é responsável pela inervação. Certo? Vejam o seguinte, que o nervo espinhal, tanto ele se junta com o outro, olha esse aqui, ó, se juntou com esse aqui, mas antes de juntar com esse aqui de cima, ele se bifurcou aqui, tá vendo? Então, nesse trajeto longo dos nervos, tanto a junção com outros nervos, como a bifurcação. Nesse caminho que o nervo espinhal percorre em direção à periferia, na busca da localização do órgão que ele é responsável por controlar a função. Então, nervos assim, ó, que tem duas raízes, são os nervos espinhais. Os nervos cranianos, eles só têm uma origem, não tem duas raízes como o espinhal tem. Essa é uma segunda diferença. Além do fato deles todos estarem relacionados, né? Do trajeto deles ser na região da face. Os nervos espinhais, os nervos cranianos, todos eles são identificados, a sua origem é identificada na base do crânio. Isso é um tema de uma próxima aula, mas todas essas estruturas aqui, olha,
em que a maioria delas tem relação com as partes do tronco encefálico, tá vendo? São nervos cranianos, classificados como nervos cranianos. Então, tem esse nervinho aqui, que o par dele está do lado de cá. Tem esse outro mais grosso aqui, estão vendo? Que o par dele está aqui. Olha que esse aqui, ó, bem na divisão da ponte com o bulbo, é o nervo, também é um nervo craniano.